ABIQS, que é a Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, avança na busca por padronização da avaliação sensorial. A iniciativa é voltada à amplificação do segmento e à ampliação de mercado interno e também internacional. Para falar mais, então, sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio agora a consultora Eliana Helvas. Vem para cá, Eli. Bom dia. Bom dia. Prazer recebê-la novamente. Tudo jóia? Bom, falando um pouquinho, então, sobre o nosso café. Às terças aqui a gente tem esse quadro especial sobre o café e que justamente mostra, né, todo o cenário pelo qual o café vem passando, nem só em termos de mercado internacional, mas também o que vem sendo feito na indústria nacional e esses trabalhos, né? Por exemplo, esse da ABIQS, que chama muita atenção, que é de padronização nessa avaliação sensorial. Por que vocês chegaram à conclusão que realmente precisa, né, de um padrão, precisa de um modelo e precisa realmente justamente para alcançar novos patamares, né, do grão da bebida? O que aconteceu, Renata? Em primeiro lugar, quero agradecer, né, o convite. Quando a gente começou a entrar dentro dessa área de café solúvel, não dá para comparar o solúvel com torrado e moído. E o consumidor muitas vezes acaba confundindo e ele acaba trazendo essas noções que ele tem do torrado e moído para o solúvel. Acontece que o solúvel passa por processos diferentes que o torrado e moído não passa. E quais são esses processos? O quanto isso interfere no sabor? Então, como é que eu posso avaliar um produto de melhor qualidade que está na gôndola e considerar os atributos positivos que ele tem em virtude dos processos que ele passou? Então, diante disso, a gente tinha uma série de dúvidas. Por exemplo, qual é a quantidade certa de pó de café que eu preciso usar para fazer um bom café solúvel? Cada empresa tem a sua receita, mas ninguém conta. Ninguém tem um padrão, né? Exatamente. Gente, isso é uma dúvida muito corriqueira mesmo. Então, quando a gente se juntou, todos os provadores das indústrias, a ABIQS não está fazendo sozinha, todos os provadores estão juntos, a gente começou a discutir isso. Qual a quantidade certa de pó? Qual a temperatura certa da água? Não preciso ferver a água, né? E aí, os processos interferem. Se eu tenho um processo de secagem por evaporação ou por congelamento, isso vai mudar o sabor? O quanto isso muda? E aí a gente começou a discutir. Quando nós começamos a discutir, nós levantamos que tem atributos totalmente diferenciados. Alguns são semelhantes, né? Então, aroma, sabor, corpo. Mas notas de caramelização, por exemplo, o café solúvel tem. E dependendo do tipo de processo, essa nota ela é mais acentuada e ela é positiva, ou dependendo da situação, ela não é tão agradável, fica com aquele gosto de cozido, aquele gosto, clássico, convencional. E aí a gente começou a segmentar isso para poder entender melhor quais são os sabores, quais são os atributos e como é que a gente vai avaliar um café solúvel e explicar para o consumidor qual é a melhor forma de preparo. Então, tem alguns cafés que apresentam uma certa acidez, uma certa caramelização mais delicada, menos amargor. Então, esses cafés, o ideal seria consumir com água. Alguns que têm uma caramelização mais intensa, uma certa nota de amargor, mas que também têm alta qualidade, eles podem ser consumidos com leite. Então, qual seria a indicação, né? Como é que a gente pode falar dos atributos positivos que cada marca tem e cada produto tem? Então, foi em cima disso que a gente acabou criando essa metodologia. E eu achei esse trabalho fantástico, já tem alguns resultados, vocês já chegaram a entender e saber dessa padronização, como é que está atualmente? A gente está aplicando, a gente começou a aplicação dela. Na realidade, a gente finalizou agora, no dia 31 de outubro, foi a quinta prova, onde todos os profissionais se reuniram. Aí nós mexemos em todas as avaliações, fizemos todos os testes e agora a gente já está vendo, por exemplo, que alguns cafés, independentemente do processo, ele acaba tendo notas que a gente chama de cafés de excelência. Né, que seriam os cafés de melhor qualidade ou que não tem tanto amargor, digamos assim. Os cafés intermediários, a gente chamou de cafés mais requintados, porque eles têm notas diferentes de caramelização e são bem agradáveis também, né? E aí os convencionais, que são aqueles que é do dia a dia e que está todo mundo já acostumado e que tem aquele sabor característico de café solúvel mais para o lado do cozido, por exemplo. Mas que isso é uma característica dele. Então, isso é importante ressaltar. Vai ter cliente que vai gostar daquela característica. E vocês chegaram, por exemplo, me chamou muita atenção, né? Curiosidade, essa quantidade, por exemplo. Bom, qual é a quantidade ideal da quantidade de café solúvel
para uma quantidade de água? Chegaram a essa padronização? Chegamos. E aí? A gente chegou a 1 grama para 50 ml. Sim. 1 grama de pó para 50 ml. Como nós fazemos a prova de xícara, então nós colocamos na tigelinha e fazemos com a colher, porque dessa forma você sente mais os aromas e quando você aspira e toma com a colher, ele preenche mais o paladar. Então você consegue tirar atributos e sentir mais as notas características. É diferente de você tomar um café numa xícara e virar, porque aí você não tem toda essa percepção sensorial. Sim. Tá? Então isso também interfere. E em relação à água, por exemplo, ferver, não ferver, né? Sempre falam que o ideal é não ferver a água no momento que está assim surgindo as bolinhas, né? Você desliga para não perder a característica, né? Isso pode realmente tirar características do café. No solúvel também? Também. E no solúvel, mais ainda. Sabe por quê? Ele já passou pelo processo de altas temperaturas. Então, o que eu preciso? Eu vou tomá-lo na temperatura agradável do paladar. Não precisa nem ser 80 graus. Pode ser 75, 70. Então, já é suficiente para eu diluir esse café e já degustar. O que é interessante, que a gente está até agora verificando, é assim, uma dica, né? Se você diluir ele um pouquinho com água fria, e aí depois você coloca água quente, ele fica mais saboroso. Até a gente está descobrindo por que isso, né? Ah. Será que o fato de você fazer um microextrato antes e colocar água quente depois, diminui algumas características sensoriais nele que seriam positivas? Então é bem interessante o comportamento desse produto que a gente também está conhecendo. Sensacional isso, eu não sabia. Então pega um pouquinho aí, uma dica, quem gosta de café solúvel, às vezes não dá tempo de passar o outro, né? Ou também quem não tem a máquina, aí você pega um pouquinho então da água fria mesmo, coloca um pouco do café solúvel e aí ele vai trazer mais assim sabor aí para o seu café depois que você colocar a água mais quente e aí preencher com a quantidade ideal de café a qual você deseja. Então, sensacional a gente saber isso. Quais outras curiosidades assim que vocês até se surpreenderam? E uma outra pergunta, né? Como é que a indústria, as empresas agora começam a trabalhar, muda realmente a percepção, muda essa comunicação para os clientes, para os consumidores? Sim, o objetivo é a gente entender o que tem na gôndola hoje, o que tem no mercado, e verificar se o consumidor está disposto a experimentar coisas novas, porque aí é um outro desafio, porque às vezes a pessoa está tão acostumada com aquele sabor do dia a dia que quando você coloca alguma coisa diferente, ele estranha. Então esse é o primeiro ponto. Quando nós falamos dos atributos, por exemplo, Renata, a gente percebeu que tem muita caramelização, coisa que no torrado e moído não aparece tanto. E no solúvel isso é um ponto positivo. Então, cafés com notas mais carameladas, em virtude do processo e da concentração que ele passa, são pontos muito agradáveis. Então, se você vai fazer uma receita, você pode utilizar esses cafés com notas mais carameladas para fazer uma sobremesa, por exemplo, ou para combinar com determinados tipos de leite. Então, é muito interessante porque essa nota, ela é uma nota característica dele, no torrado e moído não tem tanta percepção, mas ele acaba virando um item, um atributo que a gente acabou avaliando como um atributo bem diferenciado dessa categoria. Isso é muito positivo em relação, por exemplo, ao crescimento realmente do mercado dos cafés solúveis. Como é que você tem visto isso, né? Essa presença e tirar até um pouco daquele mito, porque assim, tomava-se muito café solúvel ainda hoje, né? Com leite. E é absolutamente possível você tomar o café solúvel, ele apenas o café mesmo, né? Como é que a indústria e o setor vem trabalhando nesse sentido, né? Qual é a percepção que vocês têm tido aí dos consumidores e dos clientes finais em relação a isso? A gente já percebe que o consumidor ele está interessado em coisas novas. Dentro da área de café, isso é um ponto muito positivo. Então, tudo que é novidade, a gente percebe que o consumidor está apto e está disposto a experimentar. O que é importante é colocá-lo dentro dessa questão sensorial para ele não levar um susto muito grande. A gente percebe naturalmente que os cafés de melhor qualidade, digamos assim, eles acabam tendo uma certa preferência. A pessoa vai acostumando e ela se aproxima daquele sabor e aquilo começa a ficar mais familiar para ela e aí, consequentemente, ela muda. Outra coisa interessante, os jovens. Então, os jovens, eles têm menos fidelização. Então, o jovem acaba experimentando mais coisas e tem menos preconceito. As pessoas de uma certa idade, digamos mais tradicionais, assim, elas não querem trocar a marca, elas não querem trocar o sabor. Então, é muito interessante.
E aí, consequentemente, a gente acaba fazendo esse trabalho, inclusive o trabalho de educação do consumidor. Né? Então, quando ele consegue perceber as diferenças entre processo, tipo de embalagem, o que está no pacote, ele acaba sendo mais fiel e acaba experimentando coisas diferentes, e esse é o objetivo. Com toda certeza. E eu fiquei tão feliz, né, que eu acabei de voltar de uma missão no Oriente Médio, e aí, na cidade que eu estava, não estava nem no escopo ali da programação, porém eu falei, eu preciso passar no supermercado, mesmo que seja gravação não autorizada, que foi o caso, e eu preciso encontrar produtos brasileiros aqui. Obviamente, onde eu estava, o foco é a carne de frango. Eu falei para vocês que encontrei aí carne de frango do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina e de Goiás. E aí eu falei, bom, deixa eu ir para a parte do café, né? E encontrei café solúvel, que a gente vai mostrar para vocês aí ao longo das nossas reportagens. Encontrei café solúvel da região de Araras, interior de São Paulo. E aquilo me deu uma felicidade que eu falei, olha o Brasil atravessando horizontes e olha o produto brasileiro aqui fazendo muito sucesso. E era café solúvel, coincidentemente. Então, fiquei muito feliz, assim, porque a gente vê, né, como o nosso produto vem sendo valorizado e cada vez mais em gôndolas mundo afora, realmente. Isso, e com atributos positivos, né? Então, esse é o objetivo, é mostrar o lado bom que o produto tem e que agora a gente começa a mostrar e falar dele e as pessoas começam a experimentar. Usar umas receitas, fazer uns drinks, frappés, etc. E você acaba consumindo café de maneiras diferentes. Maravilha, Eli. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por falar um pouco desse trabalho tão positivo, né, da indústria de café solúvel, que agora mira forte na questão da padronização, da avaliação sensorial e com certeza mostrando positivamente essa cultura tão rica e tão nobre que é a do café brasileiro. Obrigada, deixa o seu contato então aqui para nós, Eli. Então, www.abix.com.br e tem o Abix no Facebook, no YouTube. Instagram então, também? Todas as mídias digitais, Abix, tem um S no final, né? Isso. Tá bom, obrigada, viu? Eu que agradeço. Seja bem-vinda sempre aqui ao nosso programa para trazer as boas notícias aí do café.